Boa tarde. O Conselho de Ministros esteve hoje reunido, como habitualmente às quintas-feiras, e aprovou um diploma que sustém a instalação das comarcas de Lisboa e da Cova da Beira, no âmbito do Ministério da Justiça. É uma decisão que manda prosseguir as extinções relativas a uma série de varas na comarca do Porto, na comarca de Braga, na comarca de Oeiras, bem como as extinções novas no Tribunal Cível da comarca de Lisboa e um juízo de pequena instância também na comarca de Lisboa. Com estas extinções, pensa-se e espera-se ser possível realocar recursos humanos e materiais libertados nos tribunais para que eles possam ser colocados onde são mais necessários, de acordo com a reforma que está em curso no âmbito da Justiça. O Conselho de Ministros aprovou também para o corrente ano a distribuição das indemnizações compensatórias pelas diferentes empresas prestadoras de serviços públicos, bem como a autorização para a plurianualidade do contrato de prestação de serviços por parte da Lusa ao Estado. O Conselho de Ministros aprovou ainda uma resolução que autoriza a prática dos atos necessários à participação de Portugal no aumento de capital do Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento, do BERD. Foi também aprovado no Conselho de Ministros um conjunto vasto de leis orgânicas, a saber, na área da presença do Conselho de Ministros, a Lei Orgânica da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, a SIG, na área do Ministério das Finanças, a Lei Orgânica da Autoridade Tributária e Aduaneira, que resulta da fusão da Direção-Geral dos Impostos, da Direção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo e da Direção-Geral de Informática e Apoio aos Serviços Tributários e Aduaneiros. Na área do Ministério dos Negócios Estrangeiros foram aprovadas 8 leis orgânicas, a saber, a Orgânica do Instituto Camões, que resulta da Instituto Camões, que agora passa a chamar-se Camões Instituto da Cooperação e da Língua, e que resulta da fundação do antigo Instituto Camões e do Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento. Ainda na área do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a Orgânica da Secretaria-Geral do Ministério, da Inspeção-Geral Diplomática e Consular, do Fundo para as Relações Internacionais, do Instituto de Investigação Científica e Tropical, que transita da presença do Conselho de Ministros para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Direção-Geral da Política Externa, da Direção-Geral dos Assuntos Europeus e da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas. Na área do Ministério da Defesa Nacional foram aprovadas 6 leis orgânicas, nomeadamente sobre a Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional, sobre a Inspeção-Geral da Defesa Nacional, sobre a Polícia Judiciária Militar, a Direção-Geral de Política de Defesa Nacional, a Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar e a Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa. Na área do Ministério da Saúde foram aprovadas 2 leis orgânicas, a Lei Orgânica da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde e a Lei Orgânica da Inspeção-Geral das Atividades de Saúde. O Conselho de Ministros aprovou ainda uma resolução que autoriza a abertura do concurso público para fornecimento de combustíveis operacionais à Força Aérea Portuguesa e uma outra resolução, uma proposta de resolução enviada à Assembleia da República, que aprova a adesão a uma emenda do acordo relativo ao Fundo Monetário Internacional e que tem que ver com a composição da respectiva administração. Por último, foi aprovado também no Conselho de Ministros uma proposta de resolução sobre o tratado para a transferência de pessoas condenadas entre Portugal e a República do Peru. Ficamos à vossa disposição para questões que nos queiram colocar. Em direto para a RTP, a questão que coloco é, neste momento, qual é o balanço que o Governo faz desta greve geral do dia de hoje? Boa tarde. O Governo tem consciência das dificuldades que o país atravessa e que todos os portugueses atravessam. E esse foi o caminho seguido ao longo dos últimos 5 meses de políticas de contenção, de reformas que tiveram que ser assumidas para a administração central, regional e local. E temos consciência que é com este caminho, ao fim de 5 meses, que é possível Portugal poder começar a recuperar, Portugal poder começar a ter condições para ultrapassar estas mesmas dificuldades. Foi também com esse objetivo que ao longo dos últimos 5 meses aprovámos um plano de emergência social para muitos portugueses que estão numa situação mais delicada, são mais frágeis na nossa sociedade e que merecem e precisam de ter o apoio do Estado. E por isso há uma compreensão da nossa parte e respeitamos escrupulosamente o direito à greve,
mas temos consciência que a situação em que hoje Portugal se encontra, que se teve que solicitar ajuda externa, só será ultrapassada com um caminho de rigor, um caminho de exigência, e que todos estes sacrifícios que hoje os portugueses estão a fazer são sacrifícios que vão valer a pena no futuro. São os sacrifícios que hoje Portugal faz e esta política de reformas, de exigência e de rigor que está a ser feito, a razão e a solução para os problemas com que hoje Portugal se confronta. Sr. Ministro, deixe-me só, ainda no âmbito da minha pergunta, não falou em termos de valor, de percentagem, daquilo que até agora foi recolhido pelo Governo relativamente àquilo que terá sido a adesão a esta greve. O Governo já terá esses dados? Para nós, a greve que hoje se realiza em Portugal não é para nós uma guerra de números. Respeitamos os portugueses que estão a fazer greve e da mesma forma que o fazemos em relação a muitos milhões de portugueses que também estão a trabalhar. Nós sabemos que este caminho é o caminho que Portugal tem que trilhar nos próximos anos para sair da situação particularmente difícil em que se encontra. Nós temos seguido este caminho de reformas e, simultaneamente, um caminho de justiça nas medidas que têm que ser tomadas, pedindo sempre mais sacrifícios àqueles que na sociedade portuguesa estão em condições de poder dar esse mesmo contributo. Por isso volto a frisar que só com um grande empenho, com uma grande capacidade de trabalho e também com um grau de exigência por parte das medidas que têm que ser tomadas, é que nós sairemos das circunstâncias em que nos encontramos hoje. Sr. Ministro, em direto para a SIC Notícias, pergunto-lhe, ou peço-lhe um comentário a esta decisão da Fitch de baixar o rating da República Portuguesa, neste caso baixando para um nível já considerado lixo, e pergunto-lhe se isso não contradiz aquelas que têm sido as declarações sucessivas do Governo de que Portugal está no bom caminho, pelos vistos. Há mais uma agência de rating que não faz essa leitura. Muitos comentários têm sido feitos em Portugal e no mundo sobre as decisões das agências de rating. É importante notar aqui que, mais uma vez, é feita referência a uma grande instabilidade dos mercados financeiros e a demonstração de que só um caminho de rigor e de exigência é que nos levará a ultrapassar as circunstâncias, nós e outros países da Europa e do mundo em que hoje se confrontam. Não quero fazer mais comentários sobre as agências de rating. Sr. Ministro, em direto para a TV 24, peço desculpa voltar ao tema da greve, mas gostaria ainda de lhe perguntar se o Governo tem alguma estimativa sobre o impacto que este dia de paralisação pode ter na economia portuguesa. Até que ponto é que esta greve geral é grave para a economia do país? Já tive a oportunidade de referir que, para nós, a greve geral não é uma guerra de números, de um lado ou do outro. Em segundo lugar, nós sabemos que a situação em que Portugal hoje se encontra só será ultrapassada com muito trabalho e também com muita serenidade, e essa é a atitude do Governo. E também tive a oportunidade de referir que respeitamos escrupulosamente o direito à greve. Estamos num país democrático, num Estado de Direito que só pode e deve respeitar o direito à greve. Se não há mais questões, muito obrigado. Boa tarde.